Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer mais um ponto maravilhoso para nós trabalharmos aí um cachecol bem quentinho, né? Para nós passarmos o inverno, ou podemos fazer qualquer outra peça com esse ponto que vai ficar maravilhoso, tá? E esse ponto, ele é múltiplo de 2 mais 1, ou seja, nós vamos fazer de 2 em 2 pontos iniciais, né, correntes iniciais, até atingir aqui a largura da nossa peça. Depois adicionamos mais uma corrente e começamos então a primeira carreira. Ou também, né, podemos entender da seguinte forma: podemos fazer sempre números ímpares de correntes iniciais, que vai dar certo da mesma forma, tá? Então, números ímpares de correntes. Eu vou trabalhar aqui essa amostra com vocês fazendo 31 correntes. Fizemos então todas as correntes iniciais. Nós vamos laçar a nossa agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente, tá? Então, temos aqui a primeira, segunda, terceira. Na quarta corrente, nós vamos fazer ponto alto. Laçamos, vamos na próxima corrente e fazemos ponto alto também. Assim, nós vamos continuar trabalhando até o final da carreira. Ponto alto em cada ponto de base. Chegamos então no final da nossa carreira, ficamos com o trabalho assim na primeira carreira do nosso ponto. Agora nós vamos virar a nossa peça. Nesse primeiro ponto que nós temos, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Laçamos a nossa agulha. Agora nós vamos no próximo ponto, trazemos uma laçada e fazemos ponto alto. Vamos agora voltar nesse mesmo espaço que nós já trabalhamos e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Laçamos a nossa agulha, pulamos um ponto de base, no próximo nós vamos fazer um ponto alto. Agora nós voltamos no mesmo espaço e trabalhamos aqui um ponto baixíssimo. Laçamos, pulamos um ponto de base, no próximo
fazemos ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e fazemos um ponto baixíssimo. E essa vai ser a repetição de toda a carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, o último ponto nós vamos fazer em cima da terceira corrente que nós temos no canto do trabalho, fazendo um ponto baixo, deixando os dois lados iguais, tá? Desse lado nós começamos com ponto baixo, finalizamos também com ponto baixo. Agora nós vamos fazer 2 correntes de subida, viramos a nossa peça e desse lado nós estamos ficando com esse desenho. Agora nós vamos no próximo ponto e pegando apenas a cordinha de trás do ponto de base, nós vamos trabalhar ponto alto. No próximo também. No próximo. E assim por diante até o final da carreira. Terminamos então a terceira carreira
E olhem que lindo que fica o desenho desse ponto, fica bem diferente, né? E agora, nós viramos a nossa peça. Desse lado, nós estamos ficando com esse desenho. Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer o ponto baixo e vamos repetir o que fizemos na segunda carreira. Então, laçamos, no próximo ponto fazemos ponto alto. Voltamos no mesmo espaço e trabalhamos um ponto baixíssimo. Laçamos, pulamos um ponto de base, no próximo fazemos ponto alto e ponto baixíssimo no mesmo lugar. Ponto alto e ponto baixíssimo. Não esquecendo de pular um ponto de base sempre. Então, assim, nós vamos seguir repetindo essas duas carreiras sempre, até chegar aqui no comprimento ideal da nossa peça. Fiz mais algumas carreiras aqui para mostrar para vocês como vai ficando o desenho e fica lindo. Nós temos esse relevo aqui na parte desse lado, né, da nossa peça. Do outro lado, nós temos esse desenho. Fica um desenho bem diferente dos dois lados, tá? Apesar desse fio estar aqui para o lado direito, que indicaria, né, que esse lado aqui seria o lado direito da peça, nesse ponto, essa regra acaba não valendo, tá? Porque o lado direito da peça é desse lado aqui. Por isso que eu sempre falo que eu não costumo utilizar essa regra do fio aqui para decidir o lado direito ou o lado avesso da peça. Eu sempre decido o lado direito da peça como sendo o lado que eu mais gostei do trabalho, tá? Então, desse lado aqui é o lado que fica com um desenho bem bacana, bem bonito, né? Então, eu escolheria esse lado para usar como lado direito da peça. Mas pode-se usar também esse lado como lado direito, se vocês preferirem. Para um cachecol, isso não vai interferir muito, né? Por exemplo, né? Porque nós vamos fazer aqui, podemos utilizar virando ele dos dois lados, que fica incrível da mesma forma. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!